Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Astrologia. E perguntam a vocês, e muito bem, mas o que é que raio os astros têm a ver com a conversa? Pois é isso que nós vamos saber já já com a Sílvia Araújo. A Sílvia Araújo é astróloga e mentora de relacionamentos. Ela usa a astrologia para ativar clareza e trazer a mudança na forma como tu te relacionas contigo e com os outros. Bem-vinda, Sílvia, ao Fora do Roteiro. Obrigada, Vanessa. Olha, é um prazer mesmo estar aqui, como partilhava. É uma das coisas que mais me entusiasma, estar em partilha, estar em conexão e fazer este trabalho também com outras pessoas e ser uma privilegiada, não é? De estar aqui agora no teu podcast e ter esta oportunidade de estar contigo e juntas fazermos aqui magia hoje. Sim, sim, o privilégio é todo meu e vamos ver que magia é que trazemos, porque muitas vezes a astrologia ainda é vista como aquela cartinha natal e ponto, ou então Uhum. aqueles recortes dos jornais que te dizem como é que o dia vai correr, não é? Isso, Hoje, mas a astrologia acredito que, não é, do pouco que eu sei, a astrologia é muito mais do que isso, não é? A astrologia é Uhum. assim um mundo, não é? Sim, para mim é pura magia. Ainda ontem partilhava com uma cliente que quando eu descobri a astrologia na minha vida, e não fui daquelas que começou aos 15 anos, a minha família não tem nada a ver com esta área. E eu descobri por força do meu processo de precisar de alguma coisa que me trouxesse a um lugar de melhor conexão comigo. Era uma altura que eu sentia muitos altos e baixos, e então procurei, experimentei psicoterapeutas, hipnoterapeutas, lembro-me na altura, e depois a astrologia surgiu até por acaso, não é? Aquelas coincidências, sincronicidades de estar com uma terapeuta que usava o mapa para melhor nos conectar, se conectar com quem ela estava a cuidar. Então, naquele momento houve, uau, uma mudança na minha vida, porque, como eu costumo dizer, foi como ver as peças do meu puzzle a começar a encaixar. E nunca mais larguei, porque depois, não é, continuei de seguida a fazer terapia com ela, com os temas da altura, e lembro perfeitamente que vários dos meus amigos, muitos dos meus amigos foram lá também, porque aquilo era tão mágico, eu achei tão mágico o que estava a acontecer, a visão, a expansão que me estava a trazer, a paz, a serenidade, a conexão, que eu só partilhava com os meus amigos a dizer isto é mágico, eu preciso de ir experimentar, e vários foram lá. E, pronto, e a vida acontece mesmo assim. Eu nunca mais larguei e numa fase muito inicial, em 2015 e os anos seguintes, foi muito usado só para meu próprio processo de autoconhecimento. Mas hoje, aquela magia que eu encontrei no primeiro dia, no primeiro momento, ela permanece. Ainda ontem, que foi dia de lua cheia, eu recebi um convite de uma amiga, aliás, recebi dois convites. E estava a falar com a minha amiga, que também percebe aqui da astrologia, e estava-lhe a dizer qual é que era a ativação da lua cheia no meu mapa e, e como é que tudo se encaixa, né? É de estar a receber um convite quando efetivamente há uma ativação que sugere esta possibilidade. Então, hoje ou sempre, a cada momento, e mesmo em cada consulta com os meus clientes e nas situações da vida do dia a dia, eu continuo a maravilhar-me com a magia que a astrologia, através da conexão com a energia que está no céu, traz às nossas vidas, a percepção das sincronicidades. ah, Hum. para mim, e eu trabalho com outras várias ferramentas junto com a astrologia, mas sem dúvida foi o meu primeiro amor, e é sem dúvida aquele que eu vejo como mais profundo, mais pleno. E sem fim, não é? Porque eu estudo desde 2015 praticamente, nunca sabemos, nunca sabemos nada, ou sabemos sempre muito pouco, porque é um mundo infindável, tal como nós somos, não é? Então a astrologia é esta representação de nós, então nós somos mesmo este mundo infindável. Então continua a ser
este desabrochar o tempo todo, de descobrir sempre um pouco mais. Olha, e falando em descobrir, é mesmo verdade que há alguns signos. Aliás, eu se calhar vou começar por dizer isto. Quando alguém me pergunta o signo, Hum. eu basta-me dizer, eh, adivinha, adivinha tu, sou o pior signo do zodíaco, que toda a gente diz, és escorpião. É verdade que o escorpião é o pior signo do zodíaco. Então, maravilhosa pergunta, minha querida Vanessa. Uma das coisas que eu mais gosto, eu cheguei a ter uma rúbrica com uma amiga, até de alguns direitos, sobre mitos na astrologia, Uhum. porque eu sou um bocado a contra-regra, né? E eu tenho também até um direito com um amigo que fala de provocações divinas. Hum, E quando digo contra-regra, aqui um bocado disruptiva. O que é que acontece? Nós, enquanto seres humanos, não é, e todos, tendemos, por uma questão de senso de segurança, não é, e de proteção, nos colocar em caixinhas. Não é? Então, que o uhum. escorpião, ai meu Deus, ai escorpião, que medo! Virgem, a neurótica das arrumações, Gêmeos, o que está sempre na cosquice, o diz que disse, uau, né? Para todos nós conseguimos encontrar um chavão, não é? Um lugar, o touro, não é? Que adora, que adora comer e dormir, e eu já desmonto-te isto, tá bem? Até para trazer alguns exemplos. E essa pergunta que tu trazes é maravilhosa, né? Porque também tem um lado, obviamente, muito bem disposto, e eu gosto de usar a astrologia. Eu costumo dizer que riso é rezo, não é? E que é este lugar importante. Quando aprendemos a não nos levar demasiado a sério, não é? Porque nada na vida é contra nós, é para nós, não é? E a vida não é nada de pessoal. O que me está a acontecer a mim também está-te a acontecer a ti, a outras tantas pessoas, ainda que com formas distintas, não é? Mas tendemos a colocar, e tu tocaste aqui noutro ponto que eu já aproveito também para quem gosta da astrologia e nos esteja a ouvir. Quando falamos do nosso signo que representa o nosso Sol, não é? Nós temos três pontos principais. Isto não é uma aula de astrologia, mas aproveito também para entregar aos teus ouvintes, que há muito esta curiosidade e me perguntam várias vezes. O nosso signo é o que no nosso mapa astral é representado pelo Sol, ok? E ele funciona como o caminho evolutivo que vimos fazer, que vimos tornar consciente. Não é o que nós já somos, por exemplo, no teu caso Escorpião, no meu caso Sagitário. Não é propriamente o que já somos, é o que vimos ao longo da vida tornar consciente. Também aquele lugar onde nos sentimos mais vivos, mais entusiasmados, conectar com essa energia e entregá-la ao mundo, a nossa luz, o nosso brilho, ok? Então. E não é o ponto que necessariamente, quando eu te conheço, aquele que eu mais naturalmente vou observar em ti. Porquê? Porque esse é um caminho efetivamente mais evolutivo e mais estrutural. Depois temos outros dois pontos, que é a Lua e o ascendente. A Lua que fala da nossa nutrição emocional e que fala do caminho do inconsciente em nós, das nossas carências também emocional, a ligação com a família, com o nosso lugar da criança, com a nossa ancestralidade. Então, muitas vezes, a lua é o que nos move. Lá está, aquela frase de Jung: enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele comanda a nossa vida. Isto é a lua. É? Então, Uhum. muitas das vezes, eu quando estou a conversar com as pessoas, o que eu observo é a lua, a expressão lunar da pessoa, não é? Esta necessidade, esta carência, também este lugar de nutrição. E depois temos um terceiro lugar, um terceiro elemento bastante visível quando a pessoa se apresenta ou nós conhecemos, que é a energia do ascendente, que é a energia que estava a ascender no momento de nascimento da pessoa e que entrega a primeira vibração energética. E a forma como a pessoa se apresenta para a vida também nos traz informação sobre o corpo físico. Então, até é mais visível quando eu conheço alguém esta energia do ascendente, a forma como ela se coloca, como inicia, e a parte lunar do que propriamente do Sol, ok? Então às vezes tentamos, qual é o teu signo, qual é o teu signo? Porque é o que as pessoas mais naturalmente sabem, não é? Porque é Uhum. pela nossa data de nascimento, o resto já requer um mapa e tá. Mas ajuda também um bocadinho às vezes a desmistificar, porque há pessoas que dizem, não me identifico nada com o meu signo. Porquê? Porque é um caminho evolutivo, não é o que eu já nasci a ser, é a proposta evolutiva do meu ser. Isto por um lado. Por outro lado, como eu te dizia,
não é? Tendemos a colocar-nos em caixinhas, porque se eu souber que o escorpião é o mal da fita, eu sei com o que é que estou ali a lidar e sinto-me mais segura. Então, para mim, eu adoro a energia de escorpião. Eu tenho muito presente, claro que nós nos atraímos uns aos outros pelas dinâmicas energéticas. Claro que eu tenho muita energia de escorpião e por isso eu e tu nos atraímos e estamos aqui Hum. hoje também a Uhum. conversar. Isto acontece o tempo todo, né? Observar o mapa das pessoas que me são próximas, a ligação comigo. Então, temos aqui algumas, obviamente, temos o lado sempre luz e o lado sombra, como costumamos dizer, ou o lado potencial da energia, o lado desafiante da energia, né? Escorpião traz uma energia muito associada ao mistério, ao processo de transformação, né? A estas dinâmicas mais profundas, mais intensas, àquilo que muita gente identifica, que é quando tu espetas ali alguma coisa no escorpião, não é? Ele pode não ser naquela Uhum. altura, mas quando tiver oportunidade vai lá e paga, não é? Porque é uma energia de água congelada, ou seja, muitas vezes fica preso ali a emoção, o ressentimento, a mágoa, a pessoa fez-me aquilo, traiu-me, eu não posso mais confiar, então aquilo fica ali preso, não é? E quando é tocada aquela dor, há aqui um lugar de proteção que todos nós temos. E outro lugar é, todos nós temos escorpião na nossa energia. Claro, quem tem um Sol, quem tem uma Lua, quem tem um ascendente ou outros temas mais fortes, ou outros planetas, poder ter isso mais presente. Mas todos nós temos essa energia de escorpião em nós, ok? Então, em alguma área da nossa vida, porque o mapa divide-se em áreas de vida, em alguma área da nossa vida, escorpião está presente. Ok? E é-nos Uhum. trazida esta vibração de que Escorpião é das energias com este potencial de transformação, não é? Ele vem ativar um Sol em Escorpião, este potencial este agente de transformação para o mundo, ok? Só que são Uhum. transformações profundas, intensas, aquelas que vêm, não é, das entranhas. Ela é muitas vezes associada ao arquétipo da fênix renascida, não é? Porque é aquele lugar que vai ali às entranhas, é uma energia profunda, é uma energia associada a poder, associada a controlo também. E em tudo, em todas as energias, seja escorpião, seja touro, seja sagitário, nós temos a oportunidade de, a partir do momento em que nós entendemos qual é a parte desafiante da energia, o que é que faz o escorpião? É este lugar de proteção, porque por trás de uma aura energética é uma energia que já viu muito submundo, né? Já viu, Uhum. então tem muitas vezes o desafio do confiar. Então, esta capa protetora, não é? Esta aura energética de poder, é uma energia que tem um raio-x. Quando eu estou detector de mentiras, quando eu estou com alguém à minha frente, faço um raio-x, não é? Estou a ver muito além do que a pessoa me está a dizer. Então, imagina o poder desta energia quando ela faz o quê? Quando ela trabalha todo o seu processo emocional e consegue efetivamente se libertar daquele peso, não é? Daquela tensão, porque o que é escorpião? A energia, água congelada. Então é muito, às vezes, esse ferrão, essa forma de proteção, de ok, não, já fui tão magoado, já fui lá tão ao fundo que agora é uma forma de proteção. Então é um caminho. Tem mesmo muita magia, mas para dar aqui um exemplo, e um exemplo que eu sou exemplo disso, eu tenho ascendente em touro e toda a gente fala que a energia taurina ah, gosta de dormir, gosta de comer, e não é que não, não é? Porque é uma energia associada ao prazer, muito às sensações, né? A desfrutar. Nós vemos o arquétipo, não é? Touro, o animal ali no pasto, refastelado, a desfrutar, eu quero, não é? A ver se há mudança, porque ele é pesado. Não, mudar-me daqui, não, dá muito trabalho, ok? Então, porque a astrologia toda ela é simbólica e ajuda-nos mesmo o grande, um grande clique que a astrologia faz na nossa vida é permitir-nos começar a ver tudo de forma simbólica, então menos aquele, né, faca espetada, contra nós. Então, por exemplo, eu que tenho ascendente em escorpião, não é que eu não gosto de comer ou de dormir, mas nada, não é de todo, não sou de todo esse arquétipo, porque depois tem a ver com outras dinâmicas associadas no mapa, ok? Por exemplo, o meu lugar é muito mais experiências ao nível mais emocional, ok? E não tanto este de comer e dormir. Mas a tendência é essa, é de dizermos, olha, é assim, touros são assim, gostam de dormir, gostam de comer. Porque, pronto, dá-nos aquele jeito, é verdade,
Mas acima de tudo, e no caso tu trouxeste de Escorpião, é muita temática de trabalhar toda a dinâmica emocional, né? Para soltar um bocadinho às vezes essa tensão emocional e energética. Mas pronto, tem um seu lugar de engraçado para quem também gosta de viver isto com alegria e com humor. E eu gosto, na verdade. Sabes que eu percebi isso quando eu dizia que era escorpião e toda a gente era ui, medo, era logo. E eu, deixa-me cá fazer o teste. Da próxima vez que me perguntarem, eu só vou dizer que sou o pior. E as pessoas começavam sempre a acertar. Eu, pá, isto é mesmo, está mesmo enraizado que o escorpião é, que é vingativo, que é possessivo. Mas depois, por outro lado, né, toda aquela questão sexual, que é muito sexual, que é muito intenso, que é muito isto, é muito aquilo. E eu achei muita piada tu dizeres, e efetivamente todos temos todos os signos, não é? E eles vão estando distribuídos em cada casa Isso, e a sua energia, não é, vai atuando de acordo com a casa onde está e vamos isso. manifestando essas energias. Como é que, se é que existe alguma relação aqui nas fases, por exemplo, da transição, a crise dos 40, não é? Em especial aqui na mulher, na crise dos 40, estas energias, como é que isto se move, não é? Como é que a astrologia explica estas fases? Porque há mulheres, e aqui só explicando para quem nos está a ouvir, há mulheres que fazem uma transformação, às vezes, da água para o vinho, em diferentes áreas. Umas é no relacionamento, outras é na carreira, outras é até na forma como vivem, onde vivem, mudam de país. Então, como é que a astrologia explica, se é que explica estas Explica transições? tudo. Amor, explica tudo. O mágico é que explica tudo, sabes? É mesmo. Foi como eu te disse, é magia, é magia. Ok? Claro que eu não estou ligada, eu conheço o meu mapa bem, mas não estou ali todos os dias. Ai, o que é que hoje se vai passar de todo? Porque acima de tudo é um processo que depois a astrologia apoia-te a um lugar de conexão contigo, né? E então ficas muito mais conectada com as energias e com este fluir, né? E não precisas de ir lá ao mapa para entender, por exemplo. Para dar aqui um exemplo, estes dias, no dia 9 houve uma mudança energética relevante para todos nós, de Júpiter que chegou a Caranguejo, ainda ontem eu também fazia um direto sobre isso, e que a minha ativa a área da família. Eu senti uma vontade, não estava nem planeada, eu estou a viver em Santarém, senti uma vontade de ir a casa, à família, ao Porto, estar com a família, estar com os amigos, sabes? Então vamos sentir, e fui só quase num bate e volta mesmo, mas porque senti eu quero estar com os meus. Com os meus que me são próximos, este lugar de coração que é Caranguejo, casa, então é ali que eu me sinto a expandir, é ali que eu me sinto. Então, muito bonito como é que sentimos depois estas ativações. Mas aquilo que tu me perguntas é muito mágico, porque eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu trabalhei durante 20 e alguns anos na área de gestão e em 2019 tinha eu acabado de fazer 40 anos. Eu saio da empresa onde estava. Eu já estudava astrologia, mas eu estudava para consumo próprio. Não foi planeado de todo. Eu não tinha um plano, como hoje se diz, ter um plano, teres uma estrutura, teres uma estratégia, zero. E eu saio da empresa. Com os meus pais, né? Toda aquela estrutura mais tradicional e começo-lhes a dizer que não vou procurar mais trabalho nas empresas, pelo menos por uns tempos. Né? E eles, mas como assim? Mas como assim? Eles nem sequer sabiam da astrologia, foi como eu disse, eles nem são associados a estas áreas, agora já estão mais disponíveis, não sei o quê, mas nem ninguém da minha família não tem esse background. Então, foi esta minha grande transição e depois adiante e seguindo outras várias transições, não é? Porque houve ali um trânsito que ativou mesmo a área do meu trabalho, do meio do céu, como nós lhe chamamos em astrologia, e fez a ruptura, ok? Que eu já sentia dentro, mas não tinha a coragem para a fazer, então a vida apoia-nos. O que é que acontece? Aquilo que o senso comum chama da crise da meia-idade, que habitualmente surge, como tu estavas a falar, aqui em torno dos 40 e poucos, é na verdade um trânsito, um ciclo que acontece, né? Que nós chamamos quadraturas de Plutão, ou o que é que elas são especificamente quadraturas de Plutão, também de Neptuno, e que são forças de muita transformação, de quebras de estruturas que já estejam decrépitas na nossa vida, por exemplo, não é? Foi o que esteve a acontecer até.
os últimos anos, esta quebra de estruturas já decrépitas. E Plutão faz, é Shiva, não é? Na cultura, na cultura indiana, não é? Esta força da transformação. Então, aquilo que nós vemos, largar de trabalhos, relacionamentos, às vezes de 20 e muitos anos, e dizer a pessoa está maluca e agora anda com uma pessoa muito mais nova e tatatá, tatatá, tatatá. Agora é que lhe deu para isto. Isso, né? Eu lembro de ouvir isso desde criança, de ver isso acontecer com pessoas próximas. Não aconteceu na minha família, mas de ver acontecer pessoas próximas a largarem os casamentos. Então, todos nós, ao longo da nossa vida, nós temos vários ciclos. Alguns mais marcantes são em torno dos 29, 30 anos, que é o primeiro retorno de Saturno, que é o quê? O que é Saturno? É este chamado à responsabilidade. Tem um professor meu que costuma dizer, acho que é ele que diz, que é até aos 30 andamos a fazer experiências. 29, 30, que este retorno se dá, andamos a fazer experiências. E chega aqui esta idade que somos chamados a algum cliquezinho, a alguma coisa, não é? Que não tem que ser nada uau, super grandioso, mas alguma coisa que acontece que é um chamado para a responsabilidade, dizer assim, ok, agora o que é que tu queres fazer da tua vida? Para onde é que tu vais seguir? Ok, no meu caso, por exemplo, eu vinha de uma relação hiper mega dependente, fui viver para São Paulo durante uma temporada e trabalhar lá. Lembro-me que quando regressei eu era outra, um senso de autoconfiança, de poder pessoal, dizer venha o que venha e, né, de força, né? Por exemplo, depois temos outros vários pequenos ciclos, mas um ciclo aqui relevante depois é este, mais ou menos entre os torno dos 38 e 40, que são estes processos de plutónicos, não é? Muito de ruptura, muito intensos, muito este processo de irmos ao submundo, ok? E são efetivamente muitas vezes muito intensos e profundos. Eu lembro perfeitamente que quando eu saí da empresa, ainda que eu tenha escolhido depois não procurar trabalhos nas empresas, foi muito intenso, foi muito profundo, foi. Muitas vezes eu dizia que só me sentia assim, mergulhada, só com o narizinho assim de fora para tentar sobreviver porque eu não, sabes, muita intensidade, muita profundidade, muita transformação. E depois temos logo de seguida um outro ciclo que eu também observo e que observei em mim também, como é óbvio, muito relevante aqui em torno entre os 42 e 44, que é uma oposição de Urano, que é um convite a experimentar um maior senso de liberdade. Ok? Sendo o que for liberdade para cada um, mas Uhum. é um processo de liberdade interior, ok? Mas é uma energia já diferente da anterior, porque é uma energia disruptiva, é imprevista, tira-nos mesmo esta sensação de mas o que é que está aqui a acontecer? Mas não é muito desconfortável, enquanto a outra nos leva a mergulhos profundos, não é? Mas é um processo mais interno connosco. E estas são dinâmicas externas que surgem e que nos rompem, que todas as dinâmicas internas que nos estejam a prender, Hum. ok? Então, para trazer também um convite a trazer um maior senso de liberdade. Que na verdade eu sinto que não falamos aqui de liberdade financeira, não falamos aqui de liberdade de tempo, ainda que eu seja que é das liberdades que às vezes mais se vendem, não é? Também nos Uhum. mídia, mas é um processo, não é? Desta liberdade interna, muito associado, obviamente, a ser quem eu sou. É? A soltar amarras, a soltar crenças, depende de onde é que está a ser ativado, lá está mais uma vez no nosso mapa. Ok? Soltar dependências, soltar crenças, soltar formas de pensar, ok? Soltar a forma como vivemos o dia a dia, depende das ativações depois que são feitas no mapa de cada pessoa, ok? O convite. Depois temos, por exemplo, em torno dos 50, o retorno de Kiran, outro momento também bastante relevante. Né? Parece que isto não há sossego, a partir dos 30, é tipo, de género, não há Exato, eu estava sossego. a pensar nisso, eu pensava outro. Não, há muitos. Eu estou a dizer aqui alguns mais marcantes, porque depois há subciclos aqui no meio. Isto é, mas parece que é tipo, chegamos ali aos 40 que esta cena, tipo, é sempre, parece que estamos sempre ali na, Na na roda máquina, viva, na na máquina de lavar. centrifugadora, né? E o retorno de Kiran é muito bonito, é uma energia que para mim realmente é muito impactante, porque Kiran fala do curador ferido, é a nossa dor mais profunda, mas também o nosso dom.
né? E que se Hum, vem traduzir à vida e que trazemos e que está presente sempre na nossa vida, tanto através da dor como pelo dom que levamos aos outros, ok? Então. É um ciclo ali em torno. Quando eu digo retorno, é o quê? Ele volta ao mesmo ponto que estava no momento em que tu nasceste. Ou seja, inicia-se ali nos 50 um novo ciclo para os próximos 50 anos. E em torno, então, daquela idade, 49, 50, dá-te a oportunidade de te levares a este curador ferido, né? Ao hum, curador das tuas dores, das tuas feridas, destes processos mais profundos. Isto, obviamente, é ativado de formas distintas para cada pessoa e também tem muito a ver o impacto de cada um destes ciclos com também o processo que tu já vens fazendo contigo de autoconhecimento. Por exemplo, este retorno de Kiran, se apanhar alguém um bocadinho mais desprevenido ou que não está a fazer tanto este autocuidado consigo, de autoconhecimento e conexão, pode ser uma altura em que traz muita ativação através de sintomas físicos, né? Porquê? Porque a vida vai falando connosco de diversas formas, pela intuição, através das nossas emoções, através dos padrões repetidos nas relações, e quando passamos isto tudo e, ok, não quero ver, não estou para aí, manda vir, agora não estou disponível, começam a vir os sintomas, então pode ser uma altura aqui também de alguma ativação nesse sentido. E pronto, e depois temos por aí adiante, temos aos 60, o segundo retorno de Saturno também, mas falei-te aqui um pouquinho de alguns deles que vão sendo bastante impactantes, sendo que temos depois vários, não é? Vários subciclos ou ciclos mais no meio destes, mas aqui há alguns que eu vejo como bastante impactantes e visíveis para fora, por isso é que vemos tanta gente aos 40 a mudar de. Não é só uhum. porque é aos 40, é porque tem efetivamente uma ativação energética a acontecer nesse momento muito intensa e muito relevante. E estava-te a ouvir a falar, e foi inevitável pensar o quão alinhado isso está com as fases da mulher anciã, da transição para a Isso. mulher anciã. Porque Ok. tu falaste aos 40 e depois ali entre os 43 e os 44, não é? Isso. É geralmente quando começa, na maior parte das mulheres, a perimenopausa, Ok. começa algures ali, lá está, libertar-se, né, de Ok. amarras, libertar-se do que é decrépito, de libertar-se do que Ok. já não vai precisar, e depois Uhum. falas ali num quase um renascimento, né? Eu estava, Isso, ok. né? Porque é Isso. quando retorna até ao ponto em que estava quando nasceste, por volta Sim, a dos energia de 50, Kiran, sim. né? Quando a mulher então aí já começa a adentrar mesmo a sério na menopausa, né? Grosso modo, 50, 50 e poucos, começa já a adentrar ali na menopausa e dá-se aqui um renascimento, às vezes doloroso, não é? Uhum. Sim, Ah, sim. mas é muito curioso eu estou a estar a fazer esta associação. Como é que, ok, então é explicado, existem os astros aqui a manipular a nossa vida, isso, a culpa é Ai, deles. a manipular, boa. A manipular, a culpa é deles. Ah, Sempre, sempre. É o que eu sempre digo, amor. Se não sabes, é culpa dos astros. a culpa é o Mercúrio está retrógrado. Ah, Sempre, sempre, sempre. como é que nós conseguimos ajudar a ultrapassar estes ciclos de uma Uhum. forma mais saudável, mais conectada, através da astrologia? Ou aquilo está escrito, é Maktub, é destino, acabou, não há que mudar, vais passar. Ou nós conseguimos, através do mapa, conseguimos orientar as pessoas a fazer uma Uhum. travessia menos dolorosa. Uhum. Olha, que maravilhosa pergunta, Vanessa, mesmo. E super relevante essa tua questão. Também para desmistificar algumas coisas. Eu sinto-me mesmo muito abençoada com as pessoas que chegam até mim, em termos de clientes e fazer trabalho comigo, porque eu trabalho mesmo pela via do empoderamento, não é? Por isso eu associo a astrologia a outras várias ferramentas, trabalho com as emoções, com a parte também da mentalidade e da comunicação, entre outras coisas, porque é mesmo trazer este empoderamento. Porquê? Porque o nosso mapa astral, ele é uma representação simbólica do que estava no céu no momento em que nós nascemos, ok? E ele funciona como um GPS para a nossa vida, um guia. Hum, Eu não o vejo como um determinista. Ele fala assim de padrões e de ciclos, agora não é determinista, ok? Há ali muita informação, está bem? Eu entrego, obviamente, muita informação quando as pessoas vêm ter comigo, de padrões, de memórias, acima de tudo, porque uma das coisas que eu mais observo é mais de metade da nossa vida
nós estamos a viver nas memórias celulares que trazemos, não é? A ligação a pai, mãe, aos nossos ancestros, nós estamos a viver naquelas memórias e não propriamente na energia do nosso mapa. Mas o Hum, mapa não desiste de nós até à última respiração, ok? E ele conta, fala da nossa vida toda, da primeira à última respiração, e ele vai-se revelando, vai-se desabrochando, não é? Não há também desmistificando, não há uma única leitura. Ele funciona efetivamente sempre em toda a tua vida, sempre que tu precisas, pá, de clareza de alguma situação, estás a viver um desafio nas relações, no trabalho, com os pais, tudo, não é? Ele apoia-te a trazer clareza, entendimento, a conectar os pontos, ok? Então, quando às vezes as pessoas vêm, ai, mas o que é que me vai acontecer? O que é que me vai acontecer? Claro que o mapa fala de ciclos e de padrões. Lá está, estes ciclos que eu te estava a falar, né? Mas o principal que eu digo às pessoas é que é um grande desafio também que eu observo nosso, do ser humano, que é lidar com o não saber. Eu digo sempre às pessoas, nós precisamos de viver para que o mapa se revele. Então, as coisas acontecem da nossa vida para o mapa, não propriamente o mapa que dita. Ele traz tendências, traz ciclos, mas a cada momento somos nós que escolhemos, como eu te dizia há pouco, né? Ah, acolher os convites ou então dizer não, não estou preparada, quero continuar aqui a viver nos meus processos do passado. Não é? Nestes condicionamentos, nestas dinâmicas, seja, por exemplo, de padrões de escassez, padrões de dependência, seja padrões de poder e de autoridade. Estou a falar só de alguns padrões que viajam em nós, ok? E não abrir a conectar com a nossa proposta. O que é que acontece quando estamos muito nas dinâmicas do passado, destas memórias, deste inconsciente? Começamos a sentir por longos períodos de tempo uma sensação de desconexão, falta de sentido na vida, não é? Processos de depressão, não é? Que é um sintoma de que estamos aqui a reprimir emoções, muitos repetição de padrões nas relações, conflitos. Então, durante longos períodos, isso são, né? Ahm, a vida a dizer-nos, ok, olha, precisas aqui de te alinhar, de voltar a ti, de voltar ao teu centro, está bem? Então, o mapa eu não vejo, nem trabalho com ele de forma alguma determinista. Quando as pessoas vêm até mim, olha, tens aqui uma ativação de um trânsito, imagina, de Plutão, que é intenso, é profundo, mas sempre na dinâmica que tu agora me falavas, não é? Que é ou que me perguntavas, qual é o convite? Não é? Porque a vida não nos quer mal, não nos quer maltratar de toda, a vida ama-nos, não é? Por isso é que estamos aqui, senão, ou melhor, nós escolhemos aquele projeto e quando entendemos que escolhemos aquele projeto ali representado no nosso mapa astral, conseguimos, lá tem a representação do pai, tem a representação da mãe, não é? Sabes que é eu estar numa sessão e eu, não é, convido sempre a pessoa a partilhar um pouco sobre a vida dela, não é? Para perceber com que nível de consciência é que ela está a viver o mapa dela, não é? E eu não entro logo ali a dizer-lhe, olha, tu és assim, assado, assado, não é? Isso era só uma mega loucura, não é? Eu estar-me a impor à pessoa, não é? E deixá-la falar e ver como ela expressa aquela lua enquanto percepção da mãe dela, como ela expressa, por exemplo, uma energia de um Saturno enquanto expressão do pai. Então, não é? Todas estas dinâmicas estão ali representadas, mas depende com que nível de consciência é que estamos a viver. O principal para nos ajudar a vivenciar estes ciclos, mas estes ciclos na prática eles traduzem-se como desafios nos relacionamentos, a sensação de que já não faz sentido. Por exemplo, eu adorava gestão, eu, desculpa, era daquelas que dizia que se eu não trabalhasse em gestão, se eu não tivesse tirado o curso, eu não fazia mais nada na minha vida. E eu adorava, eu era mesmo assim bastante dedicada e foi minha primeira escolha, nem sequer foi uma escolha residual, foi a minha primeira escolha, foi a minha escolha. Mas efetivamente, quando surgiu algo que me cativou e que me conquistou, o chip começou a mudar, e aquilo deixou de ressoar dentro de mim, ok? Então, o principal é, ou melhor, só terminando, como é que nós vamos percebendo estes trânsitos, estes ciclos? No meu caso, não é? Foi esta ruptura no mundo das empresas, não é? Agora eu entendo a astrologia, foi ali um trânsito de Plutão, este ciclo, mas na altura o que eu vivenciei foi uma ruptura. Não é? Às vezes as pessoas vivenciam as rupturas nos relacionamentos, com familiares, então expressa-se dessa forma. O caminho é este processo de autoconhecimento, não é?
Claro que eu defendo a minha dama porque o mapa astral, que aquilo é maravilhoso e é o que eu te disse. Trabalho com numerologia, também um pouco com human design e com outras várias ferramentas, mas efetivamente é toda esta profundidade de entenderes a tua história, entender, por exemplo, para que é que eu nasci naquele sistema familiar, com aquele pai, com aquela mãe, não é? Que normalmente é, os pais e os relacionamentos amorosos são aquele ponto, né, que Hum, sempre nos vão trazer processos de desafio e de crescimento, né, ou de proposta evolutiva do nosso ser. Então é este, fazer este processo de autoconhecimento, este processo de entender a nossa história, de conectar estes pontos, né, para perceber, não é? E eu, tanto aí no trabalho, como agora, mais recentemente, não é? Nestes ciclos do Urano em que eu passei, né, também, vivenciei situações mesmo muito intensas e que senti como muito desafiantes. E veio a raiva, e veio a zanga, e veio a frustração, porque vem tudo na mesma e é importante que venha, não é? Porque isto não é para nos tornarmos máquinas, veio tudo isso, mas através de um lugar dentro também de outra serenidade, que vem de quê? Do entendimento. Então é hum, isto que o autoconhecimento, que o mapa astral diz, ok, isto está a ser duro, está a ser super duro, estou zangada, estou, porque é que aquela pessoa me fez aquilo, é o primeiro momento, não é? Mas depois de deitar cá para fora, que isso é um elemento que eu digo sempre às pessoas, é muito importante pormos cá para fora estas emoções, a zanga, a raiva, não é? Porque senão aquilo depois fica a criar bloqueios nos chakras, como tu sabes, não é? E os sintomas físicos. Então, pôr cá para fora, para depois ganhar espaço e termos a oportunidade de ver, ah, de conectar as pontas, de perceber, ok, para que é que aquilo esteve a vir até mim? Qual a proposta? Qual o convite que me está a ser colocado? Então, é fazer aqui um caminho sempre é o que nos ajuda sempre a vivenciar qualquer ciclo, é fazer o nosso processo de autoconhecimento. Tu achas que as pessoas precisam muitas vezes de compreender o porquê? Uhum, sem dúvida. Eu Sem quando, dúvida. quando eu estava, quando eu fazia investigação e trabalhava aqui com esta parte mais da psicologia ligada à criminologia, Uhum, a mediação, e percebia-se muito que a mediação, por exemplo, nos crimes, uhum, ah, quando essencialmente os crimes ou passionais ou de filhos, quando matam um filho ou matam um marido e há um sofrimento muito grande, sim. uma das formas, de, apaziguar que os pais, os maridos, as mulheres das vítimas, era fazer um processo de mediação, colocando mesmo, hã, a mãe ou o marido, não é? Às vezes até a própria vítima e o agressor, em que o agressor explica o porquê. As pessoas querem porquê, não é? Porquê é que mataste, porquê é que fizeste? E só este porquê, este o perceber, o compreender o porquê, ainda que não aceites, o saber o porquê trazia uma sensação de apaziguamento. Uhum, E transpondo isto para o mapa, não é? E não vendo o mapa nem de uma forma determinista, mas também não é? Acredito que tenha o seu peso, não é? Os seus ciclos claro, claro, sem e dúvida. induz à transformação. Daí eu questionar se o facto da pessoa saber já acaba por apaziguar e por lhe dar algum empoderamento, Uhum, sentir apaziguada com o que está a acontecer, um maior senso talvez de missão, do que é que tem que trabalhar em si, nesse uhum. sentido. Então, uma ótima pergunta. E o primeiro exercício até que eu te proponho é tu observares em ti, aqui exercício, não é? De exemplo para, Hum. para ti, e para quem nos está a escutar. É um exercício que eu faço muito. Ahm, Quando nós dizemos a palavra porquê ou porquê isto, observar como é que sentimos o porquê. E depois fazer a experiência quando substituímos ou quando, em vez do porquê, usamos o para quê. Hum. No meu caso, o porquê traz-me uma sensação de encolhimento aqui no centro do peito, ok? E o para quê traz-me uma sensação que me abre, ok? Tal e qual. Obviamente que isto requer um processo também de conexão. Então, claro que isso me perguntam mesmo muitas vezes, né? E ah, também somos uma sociedade que está muito mais desenvolvida, ou foi trabalhado muito mais a dinâmica intelectual, né? Então, o porquê responde aqui ao mental, necessidade desta Uhum. compreensão.
mental de justificação, e somos uma sociedade muito que vive na justificar, justificar-nos, a justificar-nos, a justificar. Hum, claro que o mapa nos pode trazer os porquês, eu uso muito mais o para quê, no sentido de, lá está, mais uma vez, deste empoderamento da pessoa. Há algumas coisas nesta dinâmica de vida, de trabalhar com o mapa, uma delas já te falei, não é? O trabalho com a energia, a nossa energia através do mapa traz-nos este caminho de autoconhecimento, não é? De conexão connosco, de entendimento da nossa história. Os desafios vão vir sempre, sempre, até o final da vida. A dor, a zanga vai vir, mas o sofrimento diminui brutalmente, drasticamente, ok? Não ficamos ali presos no sofrimento, porque há um entendimento, há um, Hum, conseguimos ver a história, não é? Conseguimos entender a história, não é? Então, ele traz-nos isso, traz-nos a facilidade de ver a vida simbolicamente, e quando vemos a vida simbolicamente, conseguimos, não é, fazer este zoom out ali da dinâmica e ver o todo. É isso que nos permite, não é? Não tomar as coisas tanto como para nós, a peito, não é? Porque é que aquela pessoa não gosta de mim? Porque é que fez aquilo contra mim? Ao invés de ver para mim, não é? Claro que nas situações que tu me estás a trazer, nem imagino, é uma dor, não é, que é profundíssima, é muito profunda e precisa desse tempo também, do porquê, dessa zanga, dessa raiva. Agora, ao mesmo tempo, vai precisar deste suporte, não é, deste entendimento. Era como eu dizia há pouco, essa zanga, essa raiva e esse porquê vem cá para fora, porquê e tatatá, tatatá, e é importante que venha e que saia e que seja, mas que haja também esta outra perspectiva do para quê. E para isso ajuda a entender. E nos últimos dias tem-me surgido isto muito novamente nas sessões e nas partilhas. Há um livro muito bonito, que ele é bem curto e ele até existe em PDF na internet, que é A Pequena Alma e o Sol, hum, do Neil Donald Walsh. É mesmo muito especial, né? Que é um anjo que quer vir à Terra experienciar o perdão, né? E Deus ou os guias lá em cima disseram: Ok, eu vou-te deixar ir ao mundo dos vivos, experimentar, experienciar o perdão, não é? E para ele experienciar o perdão, obviamente ele vai ter que ser ativado numa dor, num processo de dor profundo. E Deus diz-lhe: Não te esqueças que quem eu te vou enviar para experienciares essa dor e para poderes perdoar são sempre anjos. Né? Então, tem sido algo que me guia e que transformou a minha vida, que é olhar o outro, todos os outros, desde sempre, pai e mãe, todas as pessoas que estão connosco, como agentes na nossa vida. Não tenho atendido uma cliente com uma história muito intensa, mesmo muito profunda e toca, não é? E é desafiante estar ali. Perante situações que foram tão dolorosas, tão profundas, não é? Que nem conseguimos imaginar, ok? Mas depois, não é, de deitar cá para fora a dor e a zanga e a tristeza e nos revoltarmos, não é, com Deus, todos nós fazemos em determinado momento e está tudo certo, não é? Porque é isso, não é? Deus não é para ser aquela energia fora de nós, não é? Esse processo dentro que, ok, temos momentos que estamos muito bem e felizes e contentes e quando digo Deus não tem nada a ver com religião, ok? É esta uhum, conexão uhum, connosco. E tem momentos que nos revoltamos, é como com os amigos, não é? Temos momentos fixos e temos outros momentos que estamos mesmo muito zangados e também faz parte. Então, quando vemos, quando escolhemos, porque não é ver, em tudo é uma escolha. A vida é sempre este processo de escolha. Então, quando eu escolho ver, ok, o outro como um agente na minha vida, que me causou sim, que me trouxe um processo de dor profundo, que me trouxe um processo de sofrimento profundo, mas depois de eu conseguir a ganhar espaço dentro de mim, dizer assim, ok, para que é que isto teve a vir à minha vida? Então é aí que nós conseguimos fazer o processo de crescimento e de evolução que efetivamente vimos fazer, não é? Tal como isso, como processo, obviamente, que eu trato de dinâmicas de violação, pronto, o processo assim bastante, obviamente, muito desafiantes, é? Mas quando nos permitimos, ganhamos liberdade. Então, é uma via para ganhar liberdade perante as nossas relações, este entendimento, ok, e de expansão, ok, de o que é que o outro me está a propor. Porque senão entramos quase sempre no processo de vítimas, não é? De culpa do outro que faz o quê? Encolhe, encolhe, encolhe-nos. Mas precisamos de perceber e querer escolher, não é?
querer escolher. E escolher é como é que eu quero viver. Então, se eu quero viver numa energia mais de paz, mais de ter mais recursos, me sentir mais capaz, me sentir mais confiante para ir para as relações, não é? Quantas vezes eu vejo as pessoas que tiveram duas, três, quatro, cinco relações desafiantes, e agora aí eu não quero, agora eu não quero, agora eu não quero. Só porquê? Só porque não houve este entendimento, não é? E então o que acontece? Somos mortos-vivos. Não é? Caminhamos pela vida, mas fechados, fechadinhos, ou então vou para a relação seguinte e sim, estou super disponível, mas projetar e carregar, não é? A Uhum. desconfiar e o outro nem me deu motivos nenhum para desconfiar só porque eu não cuidei do outro lá atrás que me traiu e eu não percebi, ok, para que é que eu estou a atrair traição na minha vida, não Uhum. é? Porque o outro me abandonou, porque é que eu estou a atrair padrões de abandono na minha vida? Então, quando nos permitimos ver estas dinâmicas por este prisma de que o outro é um ator, é um agente, porque nós fazemos o nosso processo de diversas formas, mas principalmente é connosco, não é? No nosso processo de meditação, no nosso processo de terapia, e a outra grande parte revela-se através da relação, porque nós somos seres de Uhum. relação, não é? Então, Uhum. relações de concordância, aquelas que suportam o nosso potencial e nos elevam, e relações de contraste, que através de nos desafiarem, nos elevam. Não é? Muitas vezes é o que eu costumo dizer, a vida frustra, frustra para nos elevar. Epá, mas tem que frustrar os nossos lugares de birra, os nossos lugares não é, eu quero, eu posso, não é? Precisa de nos frustrar os nossos desejos, não é? Queimar aquilo para nos trazer a um lugar, não é, que nós escolhemos vir, não é? E que está lá expresso no nosso mapa astral como o projeto que nós decidimos vir viver, não é? Então, E o mesmo, e o autoconhecimento tem que se fazer, não tem necessariamente, mas maioritariamente, e segundo a minha visão, é feito tendo por base o contraste, não é? Se tudo for amarelo, como é que eu discerno o que é que lá está? Nada. Tem que ter um contraste para eu perceber, isto é aquilo, não é? Como é que eu sei se eu sou uma pessoa calorosa se eu não sei o que é não ser caloroso? Se todos formos calorosos, eu não sei que sequer que existe algo que se destaca, não é? Então, acho que era Chomsky que falava-se precisamente uhum, sobre isso, que muitas das nossas definições partem exatamente pelo contrário. Tu não consegues definir nada sem uhum, ir buscar o seu contrário. com Não consegues definir certeza. o branco sem teres o preto, não consegues definir o quente sem teres o frio, não Com é? certeza, com Então, certeza. É o e- mundo dual que vivemos, não é? Do dia e da noite, não é? Reconhecemos o dia porque existe a noite, para vivenciar a alegria, precisamos, não é, de ter vivenciado a tristeza. exatamente. E como é que tu enquanto mentora de relacionamentos. Aliás, voltando atrás, que é uma curiosidade minha, Sim. os astros influenciam de maneira diferente homens e mulheres ou não? Então, nós somos dinâmicas energéticas distintas, claro, não é? Ah, e porque não somos desligados da história. Então, só por aí sim, né? Uhum. Trazemos memórias, condicionamentos muito distintos. Isto, por exemplo, fala-se ao nível da mulher, não é? A nossa dor tem mais a ver com estes processos de violação, de abuso, não é? E por isso andamos a fazer todas estas dinâmicas hoje em dia de cura, porque, não é? Todos esses processos de abuso. Quando é que nós somos expostas a abuso? De uma forma muito simplista, está bem? E perdoem-me, não é no sentido de provocar ninguém e com muita empatia por situações de abuso. Não é? Processos de abuso surgem com o convite ao empoderamento, à afirmação. Ok? Então, né? E o que é que a mulher fez? Afirmou-se, empoderou-se, foi para a guerra, foi para a luta, não é? Assumiu todo este lugar e agora andamos a tentar reverter um bocado muito o Uhum. processo, não é? Porque fomos para o outro oposto, que é o que acontece nos processos de transformação também, está bem? E até já deixo esta pista, né? Muitas vezes vamos de um oposto ao outro e depois percebemos que precisamos de encontrar um ponto mais, o tal, não é? O ponto de equilíbrio. Então foi o que a mulher fez, sofreu tanto abuso, patriarcado, não é? Não, agora eu posso, agora eu consigo, agora eu quero, luta, E luta, agora luta, está luta, no, luta. no extremo oposto, Não é? não é? Foi para o extremo. E agora estamos, felizmente, a procurar voltar à conexão
conexão com a nossa inteireza, não é? Integrar novamente a energia do feminino, a Hum, perceber, não é? Onde é que está realmente a nossa força. Pronto, claro que não somos únicas e existe na mesma o lugar do homem, do patriarcado, e precisamos contar que o outro também faz o seu trabalho. No lugar do homem, onde é que está a dor? Aqui. Né? E nós percebemos até pelo corpo físico qual é que é a parte, não é? A parte genital do homem, não é? Da penetração na mulher, e no caso da mulher é aqui os nossos seios querem penetrar o quê? O coração do homem. É o lugar que nós temos, interessante, nunca tinha não pensado é? assim. Então, nós queremos aqui, não é? Entrar dentro do coração do homem, que é a parte deles que está fechada. Porquê? Porque foi o que lá atrás, homem não chora, não podes sentir, tens que ser a força, tens que ter, não sei o quê. E criou nele, homem, uma grande desconexão emocional. Né? Hum, E estão agora eles também a procurar integrar, também encontrar agora um caminho de conexão e de inteireza. Porquê? Porque neste lugar também da mulher se afirmar, acabou por criar. Nós somos sempre uma interligação. A nossa força de afirmação e poder, que é relevante, claro, obviamente, também faz parte de nós integrar o masculino dentro de nós, existe dentro de nós, mas começou a pôr o homem meio zonzo a dizer, mas então afinal qual é que é o meu lugar aqui? Afinal qual é que é o meu papel? tal e Ao qual. ponto que é de género, eu sou o de prover, mas se tu queres prover, o que é que eu faço? Às aranhas, completamente às aranhas, não é? E Sem... acredito que nos relacionamentos isso até causa Claro. alguma. Muitas vezes, olha, estou a pensar nisso, estamos aqui a falar e eu estou a pensar, não é? Que uma das coisas Uhum, que se fala e muito em coaching, uhum, os uhum, homens terem ciúmes ou sentirem-se inseguros com mulheres líderes e empoderadas e uhum, muito bem na uhum, sua carreira e, né? uhum. Mas se olharmos para esse ponto de vista, é até de certa forma compreensível. Não estou a dizer que justifique, nem estou a dizer que Sim, seja claro, correto para os dias de hoje, mas de uma claro. forma, da maneira que estamos a olhar, até acaba por ser compreensível, não é? Caramba, então eu é que deveria estar a prover enquanto homem, né? Minha biologia que me manda ir Isso, caçar, trazer isso, aqui a caça, não é? E prover a minha família, e isso. afinal ela é que traz a caça para casa e eu, pronto, vou ajudando. E isto, né, no inconsciente coletivo ainda, cá está muito enraizado, é capaz de causar aqui algum desconforto, né, na relação. Muito, quantas relações nós vemos disfuncionais, imensas que eu vejo, não é? Que as próprias mulheres já assumem que estão completamente na energia do masculino. E depois também, Hum, obviamente, se estás na energia do masculino, ou atrás para ti outra, não é? Esta força e são dois galos a bater, ou atrás o menino da mamã, não é? E depois queixas, tá, ele não tem, ele não toma decisões, não sei o quê. Mas estás a abrir espaço, estás a permitir, onde é que tu estás, onde é que vocês estão, não é? Eu trabalho um bocadinho também com a parte sistémica nas sessões, não é? Então esta disfunção ao nível do sistema familiar, da ocupação, não é? Do lugar de cada um. E tanto o homem como a mulher têm energia masculina e feminina, claro, uhum, claro, uhum. predominância forte da energia feminina na mulher, mas observamos, não é? Todas estas, em ambos, também esta presença. Então acaba, não é? Por o homem também ter perdido e agora estar a voltar, também estamos a ver o homem a fazer, não é? O trabalho com o masculino dele Hum, outra vez de empoderamento, mas obviamente também a partir de um lugar mais saudável, mais equilibrado, integrando o que é o sentir, a energia feminina, a se permitir conectar, a se permitir vulnerabilizar, a se permitir também receber colo. Mas colocando-se no seu lugar, porque é isso, a mulher quer. Qual é das partes que muitas vezes mais nos atrai no homem? Não é este o peito, porque é o quê? É o lugar onde é este abraço, é este aconhecimento, é onde nos deitamos e cernamos, não é? Então, este lugar aqui que nos atrai, de nutrição, não literal, é? E de não é? aconchego. Então, está lá nas nossas raízes, está lá nas nossas memórias. Então, quando tu me perguntas se há ativações distintas, claro, porque nós não somos desligados dos condicionamentos. Né? Não somos desligados da história que todos, né? Há informação nas minhas células, como há nas tuas, né? De todas as dinâmicas que aconteceram no sistema familiar das mulheres, ok? Como há informação nas do homem. Então, o nosso mapa, não é, traz a proposta, o projeto para esta vida e não está desligado
desta história, ok? Destas informações celulares, destas memórias celulares, ok? Que trazemos e que depois também são impactadas pelo que estamos também a viver. Então, sim, não é? Ainda quando tu obviamente observas o mapa, seja de um homem, seja de uma mulher, não há propriamente tanto essa distinção, diria eu. Às vezes vemos isso sim na parte dos relacionamentos, por exemplo, no mapa de uma mulher podemos ver através da energia do Marte dela, o tipo de homem que ela se possa sentir mais conectada, no mapa de um homem, a energia do Vênus dele, qual o tipo de mulher que possa também ter maior força de atração. Isto de uma forma muito simplista, há outros vários elementos, como é óbvio, não é? Mas, acima de tudo, eu vejo nesta perspectiva do pré-condicionamento que trazemos. Como Bert Hellinger dizia, nós somos muito mais leais do que livres, né? Hum, E vimos fazer um trabalho de nos tornarmos livres, acolhendo e honrando pai e mãe. Como é que isso se faz? Vivendo a nossa própria vida, vivendo o nosso próprio projeto, não é? Tomando para nós, não é? Pai e mãe, mas deixando com eles o que é deles. Mas não, o que é que acontece? Estamos grande parte, mais de metade da nossa vida, muitas vezes, a viver neste processo, não é? Do que vimos lá atrás de reproduzir, não é? Quando eu ouço as histórias das pessoas, não é? E pergunto, ok, como é que era a parte da avó, como é que era a parte dos pais, está lá representado também as dinâmicas que a pessoa está a vivenciar, ok? hum, Por exemplo, eu tenho, e tenho na minha vida, porque todos nós vimos com o projeto, não é? E eu sou, e de uma forma carinhosa que digo isto, porque a minha família adora-me, mas sou claramente a ovelha negra da família que veio romper com tudo, sabes? Sou filha única. Então, aos 40, larguei uma carreira estável, não é? Um hum, bom dinheiro, salário, dinheiro fixo para não é? Com padrões de família sempre assalariados e dinheiro certinho ao final do mês. Aos 40, não é? Fazer isto aos 40, que é do género, meu Deus, mas é tipo, não é aos 30, se fosse aos 30, mas aos 40, não é? Já aquela ideia, mas agora a partir daqui é mais difícil arranjar trabalho pela tua idade, Larguei, não é? Já vivia sozinha. Enquanto que o habitual na família é, ok, vais viver sozinha quando fores com o marido, porque, ok, não te falta nada aqui na nossa casa, não é? Já eu vivia sozinha, larguei, depois disso a associar-me a uma área que é tipo, mas afinal o que é que tu fazes? Quer dizer, mas não é uma cena palpável, não é? Depois, não casada, sem filhos, não é? Quando toda a estrutura da família é isso, casados, com filhos, a viverem perto dos pais, e eu, quando tal, decido só porque sim saí do Porto e vim para Santarém, sozinha, né? Tipo, deixar a família, deixar os pais, só porque sim, só porque senti um chamado, só porque senti uma vozinha a dizer: Olha, tens de ir. E bora lá, que lá vim eu, sem saber bem para o que é que vinha, não é? Aceitar este convite. Então, há sempre forças disruptivas em cada sistema familiar, alguém que vem quebrar ou plantar novas sementes. Isto não significa que, ok, que vais mudar a família toda, não de todo, né? Mas há ali uma sementinha que começa a ser plantada, né, para os que vêm a seguir a ti. Né? Abrir para novas possibilidades, para outras perspectivas, para outros olhares, para dizer, ok, isto também é possível, isto também é viável, porque só me dizer, mas tu vais viver disso? Mas é possível viver disso? Mas como é que vais viver? E agora a reforma? Não é? E só te contei de forma resumida, já aconteceu muitas outras coisas ao ponto de. Mas quando fazemos isto, e por isso eu te dizia, honrar pai e mãe é seguir com a nossa vida, por mais desafiante que seja, porque ainda há pouco tempo também fazia um direito com a Paula Ponce, que ela trabalha também com esta área das constelações, né? Nós temos que nos colocar na disponibilidade de desapontar, e é difícil, não é? Principalmente desapontar desagradar. pais, não é? Eu sendo filha única, aquele lugar, opá, que preocupá-los e não é? Tive que a determinado momento fazer a minha parte, sim, olha, ir comunicando o que eu conseguia, porque nem sempre conseguimos, não é? Para os serenar, mas tive que Hum, deixar com eles a preocupação deles para eu conseguir fazer a minha parte. E observo o quanto eles evoluíram a partir deste lugar. Uau! Mas assim, uma coisa fora de série, do início preocupados, quando isto aconteceu. Ai, e agora o dinheiro, para chegarem ao ponto de hoje em dia me dizerem.
ok, faz o que te fizer mais feliz, tudo se vai arranjar, não te preocupes, dinheiro não vai faltar, não te preocupes, faz o que te fizer realmente mais feliz, a gente vai estar aqui para te apoiar, não é? Daquela conversa de início, ai, mas não achas melhor procurar um trabalho? Ai, mas agora não vais ter salário, ai, mas e a reforma? Não quer dizer que não os preocupe na mesma, preocupa, mas já se colocaram no outro papel que é o que é mais relevante. Hum, Não é? Então, quando fazemos também o nosso caminho, que é desafiante, não é? Temos que desapontar, temos que aprender a respirar a culpa que vem daí, não é? Também, que é muito este processo de culpa, não é? Segundo chakra, não é? Quando não estamos a viver com prazer, é esta culpa. Então, precisamos de aprender a vivenciar estas emoções. E quando fazemos isso, a vida surpreende-nos, é mágico, não é? Quem depois permitir que o outro também cresça. E quando eu digo pais, às vezes relacionamentos, marido, a mulher, não é? Às vezes colocamos muito ali como paizinho ou mãezinha do outro. E não percebemos que o que estamos a fazer é um desempoderamento da outra hum, pessoa, é encolher a outra pessoa, né? E este cuidar, sim, e é importante, é amoroso, e é delicioso, e é mágico, mas eu digo muito isto muitas das vezes aos pais, não é? Eu trabalho muito com os pais e os filhos, a ajudá-los a entender os filhos através do seu mapa, porque a tendência é projetar naturalmente, não é? Porque somos seres humanos. Então é projetar no filho. E o mais importante é ver o filho, não é? Porque quantas vezes não dizemos, eu não quero fazer o que os meus pais me fizeram. E eu digo assim, ok, certo, percebo, mas o que é que o teu filho precisa? Não é? Porque hum, lida tu com o processo, com a dor, com o que precisa ser resolvido sobre o que os teus pais te fizeram e o que tu sentiste. Mas e agora o teu filho ou a tua filha, o que é que eles realmente precisam? Não é? Tens que o conhecer, tens hum, que lhe perguntar, não é logo partir do princípio, não vou fazer, isto é o que eu costumo dizer, é só o outro lado, mas da mesma moeda. Não é? Não estamos hum. a repetir os nossos pais, mas não estamos a ser nós mesmos. Estamos só a fazer por um lugar de repulsa, que não é igual a ser eu mesma. Não é? E isso requer autoconhecimento. Isso é tão interessante o que tu estás a dizer, porque muitos dos pais, não é, nomeadamente, e acredito que muitas destas questões venham, em especial, não sei se me estou eu própria a refletir, mas muitas Sim, destas está questões certo, acho que é devem sempre que tem vir que ser. na adolescência, não é, em que Uhum. há mais atritos, há mais que argumentação, há mais, e eu tenho dois filhos adolescentes, e por isso é que falo que acho que a adolescência é mais relacionalmente traz aqui mais questões para todos resolvermos, né? Seja pais, seja filhos, Uhum. porque eles começam a individualizar e começam a querer ganhar o seu território e a fazer as suas próprias escolhas, e nem sempre os pais concordam com as escolhas, não é? E aquelas questões. E como é que tu na astrologia, se é que isto acontece, e também porque muitos das mulheres que nos estejam a ouvir devem ter agora, precisamente, se tiverem filhos, estarão nesta fase da adolescência ou de sair de casa, Uhum. Uhum. a astrologia consegue ajudar nisso, cruzar Consegue. mapas, perceber, não é, o porquê daqueles relacionamentos estarem a Totalmente. acontecer e Sempre, ajudar sempre. ambos a evoluir. Sempre, com tudo, com pais e filhos, com relacionamentos amorosos, românticos, com tudo, ok? Mas sempre na perspectiva ou a forma como eu trabalho é sempre, não é de apoiar a pessoa que está comigo, não de trazer. Eu confesso que no início foi um trabalho também que precisei de fazer comigo, era um bocado resistente, logo nos meus inícios, a fazer esta temática de que nós chamamos de mapas de relacionamentos sinastrias. Hum, Porque eu, né, a minha forma de estar é no sentido de cuidar da pessoa que está ali comigo, de empoderá-la, porque cada mapa para mim é um templo sagrado, não é? Então eu estou a entrar na energia da outra pessoa. Então, obviamente, se estás tu comigo e me estás a pedir para ver o mapa do teu companheiro, dos filhos, obviamente que é distinto, mas do companheiro, é sempre aqui com muita reverência, porque estou a entrar na energia da outra pessoa. O que nós trabalhamos é sempre a energia, ok? Então estou a entrar. Então é sempre com a proposta de trazer este processo a ti, de entendimento, de crescimento, e não propriamente de te, porque ele é isto, porque ele é aquilo, porque ele é. Porque ele, é escorpião, quantas vezes me dizem, ainda para mais ele é escorpião. Também teria outra coisa, mas se calhar falamos sobre isso no off. No off-record também posso-te falar sobre isso. Temas interessantes, não é? Para pormos aqui uma num bolinha. podcast com bolinha. Eu com certeza ia ter muito sucesso também.
Então, claro, e trabalhamos isso, e até às vezes de forma mesmo muito simples, como eu te disse, basta só esta perspectiva de que o outro é um ator, um agente na minha vida. E, por exemplo, se pensarmos que o mapa da criança, do teu filho, quando nasceu, ele representa um momento da tua vida, um momento que tu estavas a vivenciar e que ficou ali cravado e que ficou ali registado, né? Ainda ontem Hum, estava também com uma mãe a trazer isso e estava a ver o mapa dos filhos dela. É uma pessoa que faz acompanhamento e escolheu numa das sessões trabalhar com a energia dos filhos para melhor a apoiar. E falava, não é, o quanto tinha sido desafiante, o primeiro filho, tudo o que estava a acontecer à volta. E como é que aquilo está expresso no mapa do filho, né? E hum, obviamente que aquilo é desafiante porque o filho vai sempre trazer aquela energia, vai sempre trazer aquele reavivar daquela energia. Porquê? Porque há um tema ali a cuidar. E entre pais e filhos, né? O filho ou a filha vem sempre a ativar temas ao pai e à mãe e também a mãe. Né? Porque o que é que nós somos no sistema familiar? Vimos como este processo evolutivo, né? Esta proposta de fazer evoluir o sistema. Então vamos nos ativar, como eu costumo dizer. Nós escolhemos, eu costumo dizer e vivo isto, está bem? O que eu digo é mesmo porque é mesmo vivencial e o que eu vejo também dos meus clientes. Nós escolhemos o pai e a mãe onde vimos nascer. Porquê? Porque eles têm os temas que nós vimos trabalhar. Então, têm o uhum, material, têm os recursos, têm a matéria-prima que nós precisamos para trabalhar. Então, sim, por exemplo, no caso dos pais e dos filhos, apoia a entender qual é que é o desafio daquelas crianças, então como é que podemos apoiá-lo. Por exemplo, os nossos pais, obviamente, que fizeram o que precisava ser feito, não é? Eu entendo perfeitamente o que é que os meus pais me trouxeram. Qual é que é a diferença quando tu utilizas o mapa, por exemplo, da criança? É aquilo que eu chamo um amor que eleva. Ao invés, vais sempre fazer consciente ou inconscientemente o papel que tens que fazer, mas quando fazes de uma forma consciente, faz a partir de um amor que eleva. Né? Não com aquela pressão, ai, não posso falhar, não é isso, mas com mais consciência, com mais presença, não é? Seja para ti o que aquela está ativa, seja ok para os desafios dele e como é que eu posso melhor apoiá-lo. Está bem? E seja nos desafios, seja no potencial, como é que eu posso melhor apoiar neste processo evolutivo. Sem, obviamente, como eu costumo dizer, libertando as energias desafiantes de virgem, de exigência e de perfeccionismo, mas com este processo de autoaperfeiçoamento. No caso dos relacionamentos românticos, é só fabuloso e mágico, não é? Perceber, por exemplo, porque é que eu estou a atrair uma energia de um escorpião para a minha vida. Só de uma forma muito simples, não é? Porque, obviamente, quando vemos o mapa, vemos os pontos de conexão. Por exemplo, eu tive uma relação em que tínhamos fortes ativações de Saturno no nosso mapa. O que é que representa Saturno? A sensação de Saturno, resistência, condicionamento. A primeira palavra é não, né? Então, o hum, relacionamento, ainda é o relacionamento que está na minha vida, né? Traz sempre esta sensação de resistência, de condicionamento, de epá, é difícil, é esforçado, né? E era muito, e é muito, não era, é muito forte na nossa energia, tanto na minha ativação do meu mapa para ele, como dele para mim. Havia muito esta força. E o que é que tu sentes? Epá, é isto, é esforço, é difícil. Mas Saturno, pelo lado potencial, também traz o quê? Muita resiliência, durabilidade, compromisso, responsabilidade. Agora, se não há esta presença, se não há esta consciência, não é? Também da proposta daquele Saturno, o que é que ele está a fazer em mim e o que é que o meu Saturno está a fazer na outra pessoa, o que nós sentimos é, epá, não dá, não dá, é super difícil, é super difícil. E isto não significa que eu tenha que ficar na relação, mas traz o entendimento, o que é que aquela pessoa está, o que é que eu, através daquela pessoa, posso desenvolver em mim. Pronto, isto quando entramos nas combinações dos mapas, mas às vezes de forma muito simples, quando a pessoa nem tem um mapa e me está a dizer, estou a atrair isto, eu pergunto, ok, olha, fala-me um bocadinho qual é o Sol, ou até quando a pessoa sabe o ascendente ou a Lua, não é? Por exemplo, estou a atrair uma energia de Escorpião para a minha vida. O que é que isso pode estar a querer dizer do momento da minha vida? Que através daquela pessoa eu vou viver processos de transformação, ok? Profundos, intensos. Estou a atrair uma energia de leão para a minha vida no relacionamento. Pode ser que através daquela pessoa me está a ser convidado a assumir um lugar de liderança, de autenticidade, de ativar a minha criatividade, de ativar o meu poder pessoal, o meu brilho, né? Estou a atrair energias de
a caranguejo, pode-me estar a ser proposto esta conexão emocional, este aprender a ser casa para mim mesma, a trabalhar o meu sentir, a trabalhar as minhas emoções, ok? Estou a atrair Hum. um geminiano. Ok, pode ser um momento em que te está a ser proposto aprender a ver sobre outras perspectivas, a ativar a curiosidade, ok? E isto é mágico, porque isso funciona mesmo, não é? E outro dia eu estava, achei um piadão agora por estares a falar nisso, porque outro dia estava a dar um. Estava a fazer scroll no Instagram e eu sigo o Dr. Love. Conheces o Sim, Peter, o Dr. Love, que sim, eu sim. rio-me imenso e adoro, adoro ouvir aquilo. E uma das perguntas era: fui num date, ela perguntou-me o signo, quando lhe disse que eu era Libra. Ela, foi-se embora ou disse aquilo foi a correr e ela: "Desculpa, não estou preparada para um Libra". Claro, né, a pessoa fica: "Oh, what the hell, então, mas isso não diz tudo sobre a pessoa, não é?". Não, claro. Existem estas pessoas, assim, fanáticas por Não, existe, claro, ainda existe muito. A astrologia já está e teve um exponencial, não é, nos últimos anos, também por muitas dinâmicas energéticas que fez a ativação e que está a trazer a astrologia efetivamente a outro patamar, de reconhecimento e de, não é, de conexão e de expansão. Mas lá está aquilo que há pouco, das primeiras perguntas que tu me fizeste, não é? Ainda temos estas caixinhas e faz muito humor e humor maravilhoso mesmo, sim, que sim, se faz sim, com sim. a parte astrológica. Mas também há muito desconhecimento, não é? E, por exemplo, Libra, não é? Que é a energia de balança, tem sempre também o tema, ou está carimbado como, ai, aqueles cheios de dúvidas, não é? Precisamos entender, não é? O que é que isto significa a dúvida, porque o que é balança? É isto, é mesmo a balança, não é? Que pesa. Então a dúvida vem de quê? Aquela precisa ter o máximo de informação, é uma energia mental do elemento ar. Então busca informação para tomar a decisão que é, está associada ao quê? A justiça, a informação, para tomar, a fazer a escolha mais justa. Mas claro que o que passa para fora, e não estou a dizer que não, porque às vezes até num Indecisão. restaurante, o que seja, não sei o quê, porque isto depois refere-se também, ou expressa-se até nas escolhas mais simples de um restaurante, né? Ou de uma comida num restaurante. Mas vem, não é? São logo carimbados por esta energia. Ei, tantas dúvidas, e dependência, precisa do outro, não é? Porque sim, é a energia associada à ligação do outro, o outro é importante para mim. ah, a ligação com o outro expande-me. Então, mas sim, ainda há muito disso, claro que sim, e sempre haverá, não é? As pessoas não sabem todas, não é? Todos usamos diferentes ferramentas de autoconhecimento e durante anos e anos e anos e fomos formando caixinhas e pronto, na verdade eu uso isso com muito humor quando estou com pessoas interessadas e partilho um pouquinho mais. Quando as pessoas estão só assim na brincadeira, também está tudo certo, Também não. brincas, não é? Assim, não preciso. Eu nasci com Sol em Sagitário, também foi uma aprendizagem, não é? Como eu te disse, o Sol fala da aprendizagem, a energia de Sagitário traz muito este do ensinar. E às vezes até das verdades, e, né, e lembro perfeitamente lá noutras vidas minhas que tinha, não é? Este dogmatismo, este ensinar e também este lugar. Hoje em dia, é como eu digo, não tenho mesmo essa necessidade de todo. Se o pessoal está ali na brincadeira e está só, não está nem aí, só quer fazer aquilo, quem sou eu para estar ali a dizer: olha, não é nada disso, olha, os touros não são comilões, nem todos dorminhocos. Tá, né? Cada um na sua vibe e está tudo certo. Olha, e a pergunta que não quero calar, que Com é força. é que esta não, como é que a astrologia ajuda, se é que ajuda, uma mulher que está efetivamente em transição, que está a pôr em causa um trabalho, mudar de carreira, acabar ou Uhum. não com um relacionamento, hum, consultar o mapa astral vai ajudar? Claro que sim, claro, sempre. Vai sempre ajudar. Exemplos práticos, está bem? Mais do que estar aqui a falar no ar. Por exemplo, e voltar o meu caso, e trago aqui de alguns clientes, ainda que obviamente de forma anónima, não é? Claro, claro. Do meu caso, quando aquilo me aconteceu, e na altura nem fui eu que me despedi, ok? Eu tinha a vontade, tinha a motivação, mas faltava-me a coragem.
né? Então eu entrei num acordo com a empresa e saí, né? Com todas as condições maravilhosas para me dar para explorar e experimentar. Então a vida provê, ok? Então ajudou-me na altura, né? E fiz, eu trabalhei com outros astrólogos e com outros terapeutas, a ajudar a entender o que é que estava ali a acontecer. Não é? Que era mesmo uma ruptura, isto aconteceu quando houve um trânsito no meu meio do céu na área do trabalho. Não é? Então, naquele momento eu andei ali, mas o quê? O que é que agora a vida me está a pedir? Eu não tinha planos quaisquer para trabalhar com isto de todo, nem tinha aspiração a trabalhar por minha conta. Então, eu não sabia, não é? Não sabia. Então, ajuda a entender o trânsito que estava a vivenciar, qual é que era a proposta, está bem? Ainda, agora, a astrologia não diz, e às vezes as pessoas vêm, ai, qual é que é o meu propósito? E não diz, só porque nós vamos tendo diferentes estádios de propósito ao longo da nossa vida, não é? Porque tem a ver com este processo de desenvolvimento. Também as pessoas me perguntam muitas vezes, isto é o trabalho certo para mim? Ainda ontem aconteceu numa sessão e a minha resposta é sempre certo. Né? O certo e errado vem muito do condicionamento da sociedade para nos controlar, né? Certo e errado, bom e mau. Claro que ajuda algumas regras, algum funcionamento, mas a maior parte das vezes é como forma de controle. Então este trabalho certo é certo para mim e eu dou também o meu exemplo, que é eu trabalhei 20 e alguns anos em gestão. Foi errado para mim? Estou atrasada? Não. Mas eu precisei entender. E agora, quando eu vejo o que eu fazia lá, já era o que eu faço hoje, só que noutro ambiente. Além de que eu não estava pronta para fazer o que eu faço hoje, porque eu estive a aprender a ser humano, não Hum, é? A lapidar, não é? Eu era uma pessoa muito mais, não é? Sagitário também traz muita impulsividade, a impulsividade que às vezes é muito sentido como arrogância, como não presença para com os outros, não é? E passar em cima, e eu é que era a dona da verdade, não é? Então eu estive a lapidar o meu diamante para agora poder. Foi errado aquilo para mim. Não, porque o meu mapa também dá como essa oportunidade, também tenho muita energia do elemento terra, ok, que me dá esta oportunidade para estrutura, para organização, para trabalhar com números. Então, não foi errado. O que é importante? É eu entender, ajudar, né? Ajuda a astrologia a entender o caminho que eu estive ali a fazer para me apaziguar, porque muitas vezes as pessoas dizem, já comecei tarde, já não sei o quê, porque é que eu não comecei mais cedo, não é? E aquilo mais nos encolhe do que nos expande. hum, Então, quando as pessoas, ainda ontem, uma das sessões era, a pessoa me perguntava, era de retorno solar, ou seja, que é a sessão associada ao aniversário. Nós temos o nosso mapa astral e depois, a cada ano, no nosso aniversário, é gerado um mapa desse ano que funciona, que nos ajuda a dar, ok, qual é que é as propostas para este ano, não é? hum, Tendo sempre por base o teu mapa astral, mas é este ano qual o foco, o que é que vai estar aqui mais a ser ativado, tá bem? Então, ontem estávamos numa dessas sessões e um dos temas era esse, sobre o trabalho. Ok? E a pessoa dizia, ok, será que eu vou gostar de estar aqui onde estou, que era uma coisa recente? Será que eu vou gostar de estar neste lugar? Será que é o lugar certo para mim? E as primeiras coisas que eu faço antes de dizer o que é que o mapa diz é procurar que a pessoa ela própria descubra de onde é que vêm essas perguntas, o que é que te preocupa, para lhe dar a ela própria ferramentas, porque hum, obviamente eu quero ganhar dinheiro e quero fazer consultas e fazer muito mais, porque acho que isto é mágico, mas não através de criar dependência das pessoas comigo, no sentido, tens sempre que vir a mim para saber as coisas, de todo, isso não é mesmo a minha praia, não estou nem aí, estou fora dessa, infelizmente não atraio essas pessoas. Mas então é dizer assim, ok, ou, por exemplo, quando as pessoas me dizem, olha, há alguma possibilidade de doença ou alguma possibilidade de ele me trair, ok, o que é que te preocupa? O que é que está aí a acontecer? Né? E vou abrindo, desabrochando, porque, por exemplo, naquele mapa de ontem é muito claro que há outra vida para aquela pessoa. Mas eu também não faço isso se não há abertura e disponibilidade, porque é o que eu digo, eu não estou ali para criar, não é stress à pessoa e tensão. Se eu vejo que não há, se eu pergunto à pessoa que outras coisas é que gostas de fazer, quais são os teus sonhos? A pessoa não tem sonhos, nada. E eu vou-lhe dizer que, olha, a tua vida é outra, estás, mas é maluca, não é? Há responsabilidade no que eu faço. É, uhum, vou aqui criar ansiedade, stress. Mas o quê? Mas o quê? Quando a pessoa ainda não viu, quando ainda não tem disponibilidade de dentro, nem pensar, não é? Mas agora, quando há ali alguma abertura e a pessoa começa a mostrar, ok, não sei, eu sinto qualquer coisa, mas não sei bem, ok, não é? Sim, há aqui outros potenciais, não é? hum. Como é que seria para ti começares a experimentar isto ou aquilo?
Tu gostas de fazer isto, gostas de fazer aquilo? Ou o que é que Isso dá mais uma te entusiasma? segurança, isso dá uma se eu acho que isso deve dar uma segurança muito grande a quem está aí nessa fase, Sim, conseguir que já perceber sente que o mapa que sente, não é, que já sente que precisa de mudar, que está nesta, né, isso. e que sente e que percebe que o mapa lhe permite, não é, que existe essa Uhum. potência lá e que tu Isso. lhe podes mostrar esse essa Sim, tudo em potência, não é, porque acredito que sim. depois a pessoa tem que fazer o seu caminho. E isso mesmo, tu chegaste lá, tens mesmo muito um entendimento muito claro sobre isto, que é isto mesmo que o mapa dá, é apoio a que a pessoa se permita fazer escolhas diferentes. Neste caso, ou por exemplo, mesmo quando vem com padrões de autoabandono, quando ela entende, não é, de onde é que vem aquilo na sua história, ela começa-se a permitir com mais confiança fazer escolhas distintas. E isto funciona, não é, também neste caso do trabalho, diz assim, ok, neste caso, por exemplo, de ontem que eu te falava, havia muito condicionamento, não é? Depois a pessoa dizia-me que o sítio onde estava ou a carreira tinha muita influência familiar, tinha escolhido aquilo por Hum, similaridade familiar, mas dizia-me, eu tenho esta curiosidade, esta vontade. Eu disse, ok, então quando te sentires preparada, experimenta, experimenta e logo vês. Como é que sentes hoje em dia? Há aqui disponibilidade para isso, há aqui potencial para outras coisas. Então, quando te sentires confiante para isso, quando te sentires capaz, experimenta, né? Então, o que se traz, não é, também numa sessão é esta não só o entendimento do ok, do processo, mas ok, se sentires ou quando sentires, vai lá, experimente. E o mesmo em todas as outras áreas, não é? Nos relacionamentos, muitas vezes, não é? Acontece, e eu também tenho formação em coaches, mas obviamente que eu não sou um coach, utilizo através de outras dinâmicas, não é? Muito no uso de perguntas da forma como eu trabalho, mas eu entrego muita informação, não é? Então, quando vem dos relacionamentos, se me devo separar, se não devo, vamos observar muito aqui o sentir da pessoa, o que é que se está ali a passar, o que é que padrões é que a pessoa está a mostrar, o que é que padrões a outra pessoa está a mostrar, para que com outro discernimento e não só ativada pela dor, eu consiga então perceber, ok, se isto sim ou não, porque às vezes motivadas pela dor, não é? Ou quando estamos ativadas pela dor, ai, ai, não quero, ai, ai, não quero, ai, ai, não quero, não consigo sair, mas também não quero. Então, quando entendemos o que é que o outro está a ativar e trazer até outras perspectivas e até outras possibilidades, não é? Porque é mesmo muito a minha forma de trabalhar, trazer recursos práticos, outras possibilidades, formas de lidar com a coisa, dá oportunidade à pessoa de dizer assim, ok, sim ou hum, não, quero ou não quero escolher. Tiramos aqui, excluímos aqui, obviamente, as situações de abuso, também claro. Uhum, físico uhum, e emocional, tudo isso tem que ser tratado de outra forma, ok? uhum, uhum. Não, não são essas situações. Esses pontos. Mas todas estas dinâmicas, assim, também, tal como com pais, e não é? Resolve-se muitas temáticas com os pais, não é? Acima de tudo é o que eu costumo dizer às pessoas, começarmos nós a escrever a nossa história. Porque grande Hum, parte da nossa vida não somos nós que estamos a escrever a nossa história, né? É o nosso inconsciente, as nossas dores. Então precisamos, não é, de nos, como eu costumo dizer, apoderar da nossa história, né? Entender para nos empoderarmos a partir dela e começarmos então a escolher escrever a história que queremos viver e que está ali, e que o mapa nos dá indicações e que nos dá propostas e que nos dá indicações através do nosso sol, aquilo que me faz sentir mais vivo. Porque é que eu amo estar aqui? Não é? Energia de Sagitário. O que é que gosta? Partilhar. Partilhar o que aprende com os outros. Numa casa 7, não é? Relação, partilha, troca com o outro, estar assim em relação. Claro que isto me faz sentir super vivo. Eu era capaz de estar aqui, não é? Tempos e tempos horas. a conversar. Então, ele dá-nos aqui estas pistas daquilo que nos faz sentir mais vivo, né? Do que nos entusiasma e do que nós vemos trazer ao mundo, não é? Sagitário, aqui outras perspectivas, esta expansão de consciência. Então, sim, por aí traz-nos, sim, ajuda-nos sempre. Olha, isso é quase fazer umas aquelas sessões da escola de orientação vocacional, Sim, só que eu convido toda a gente, em vez de ir aí e vir à astrologia, porque pá, dá-nos, não é? A vocacional, a relacional, a sim, interior, não é? Toda essa nossa vocação em potência e fazermos escolhas com mais clareza, com mais isso, propósito. Olha, se sim, calhar é sim, isso, não é? Não é tu dizeres, não é que o mapa vá dizer qual é o propósito, mas as pessoas
fazerem as escolhas elas próprias com propósito, não é? Sim, sim, Isso sim, sim, e é mesmo. onde é que as pessoas te podem encontrar? Se eu ver se quiserem ir fazer uma Se consulta quiserem do mapa contigo. sim. Olha, podem, na minha página, não é, o Astro and Love, que depois também partilharás, aí. Uhum, E eu faço sessões, online e estou a fazer também sessões presenciais, neste momento em Santarém e no Porto, porque como eu tenho lá família, eu uhum. também estou lá todos os meses no Porto, então presencial também faço em Santarém e no Porto, ou então online. Hoje em dia, Acho que há efetivamente, a pouco maior parte das pessoas é o que vai preferindo, mas ainda há pessoas que preferem presencial e sim, e também gosto muito. há pouco tu soltaste um libre e automaticamente Devo ter de uma soltado muita mulher coisa, do não é, norte, nortenha? caraca, porque eu também sou do Porto, então é irreconhecível, é mesmo é impossível nós não Mesmo. Controlamos-nos nos palavrões, não é? Se eu sim, confesso, gosto muito, é terapêutico, acho que alivia muito. tal e qual, tal e qual. Controlamos até certo ponto, acho que há ali um limiar em que já não dá, não é? Em que Sim. salta a nossa mulher nortenha e está tudo estragado. Olha, meu amor, a última pergunta, que é praxe. Uhum. Quem é a Silvia Araújo fora do roteiro? Então, também uma pergunta, maravilhosa. Olha, eu sinto-me, num processo neste momento, num processo de transformação, sabes? Ah, Num processo de transformação, num processo muito em movimento, ok? Sinto-me cada vez também mais, uma pessoa muito mais presente para mim, muito mais conectada, muito mais confiante com aquilo que eu sou, sabes? Mas sempre nesta perspectiva, que é o que eu acho que me caracteriza bastante e que me tem feito crescer muito, com uma curiosidade muito grande e com um sentido também de humildade na dinâmica de autoaperfeiçoamento, sabes? De procurar ver na falha, como eu costumo dizer, não falho de propósito, mas olho sempre a falha como um processo de autoaperfeiçoamento. Então, sinto que é muito este lugar onde eu me sinto bem, feliz, que é de expansão, de movimento, em dinâmicas sempre de me abrir à transformação, como eu costumo dizer, o que eu amo é isto agora que estive aqui a fazer contigo. Uso a astrologia desde sempre, mas digo à vida: olha, o que eu amo é estar neste lugar de partilha, neste lugar de troca, neste lugar de expandir consciência minha, através do que eu ouço das outras pessoas. Então, olha, diz-me o que é que tu queres, por onde é que tu me queres. Então, sinto-me cada vez mais também neste lugar de disponível para fluir com o que a vida me pede a cada momento, está bem? Então eu dir-te-ia que fora do roteiro, dentro do roteiro, o tempo todo, sei lá, para fora, para dentro, eu sinto-me neste fluxo, de vivência, ah, neste fluxo de vivência, né, que fui partilhando agora aqui um bocadinho contigo. E é incrível porque o teu primeiro amor é a astrologia, mas tu Sim, englobas aqui várias ferramentas sim, e deixa-me dizer-te, e também para quem está a ouvir, que é muito mais bonita a astrologia assim. sim, Quando tu olhas para o ser humano de uma forma mais holística, sim, sim, quando abordas os períodos de vida que ele está no 3D, não é só no astral, não é? No 3D, o que ele pode trabalhar em si é tão mais bonito, mais elegante olhar para uma astrologia assim. Hum, Parabéns pelo teu trabalho. obrigada, minha querida. Foi um Obrigada gosto. por hoje. Também para mim foi mesmo, olha, obrigada mesmo por esta oportunidade de fazer uma das coisas que eu muito adoro. Numa próxima espero que seja presencial para nos podermos abraçar. Meu amor, um prazer, um gosto. Obrigada, minha querida, obrigada mesmo. Obrigada para quem nos ouviu Sim, e obrigada. para a semana a mais.